Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente ler Deuteronômio 24 a 27. Vamos ler e depois no final a gente faz a nossa análise, o nosso parecer para ajudar ainda mais nesse aprofundamento, viu? Então, lembre-se. Fique até o final. Isso aí. Vamos lá, Deuteronômio 24. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomem as 2 pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia um meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratam-no como escravo ou vendam-o, o sequestrador terá que morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doenças de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entrem na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo um empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir, e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. Capítulo 25. Quando 2 homens se envolverem numa briga e vierem ao tribunal para serem julgados pelos juízes, o inocente será absolvido e o culpado será condenado. Se o culpado merecer a pena de açoites, o juiz fará com que o culpado se deite
e seja açoitado na presença dele. O número de açoites deverá ser proporcional à gravidade do crime cometido. Nunca, porém, poderá ultrapassar 40 açoites. Se açoitá-lo além disso, seu irmão seria humilhado publicamente. Não amordacem a boca do boi quando este estiver debulhando o cereal. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, não é preciso que a viúva procure marido fora da família. O irmão do marido que morreu se casará com ela e desempenhará normalmente com ela as funções de marido. O primeiro filho que ela tiver deverá receber o nome do irmão do pai, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Mas se o irmão do falecido não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ele irá dizer aos oficiais da cidade: o irmão do meu marido falecido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Os líderes da cidade chamarão um homem e falarão com ele. Se ele insistir e disser: não quero me casar com ela, então a viúva do seu irmão chegará perto dele, na presença dos oficiais, tirará as sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que acontece com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Daí por diante, a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a casa do descalçado. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles, querendo ajudar o seu marido, agarrar os testículos do outro, a mão dela terá de ser cortada. Não tenha piedade dela. Em todas as transações comerciais, usem pesos e medidas rigorosamente iguais. Nada de ter 2 pesos e 2 medidas. Não tenham 2 medidas em sua casa, uma maior e outra menor. Tenham pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas. Assim vocês viverão muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Porque o Senhor, o seu Deus, não tolera essas coisas, nem quem pratica esse tipo de injustiça. Nunca se esqueçam do que o povo de Amaleque fez com vocês. No caminho, quando saíram do Egito, como veio contra vocês quando já estavam cansados, e atacou por trás o que estavam exaustos. Os amalequitas não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, o seu Deus, tiver dado sossego a vocês de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que dá a vocês para dela tomarem posse como herança, então apaguem completamente o nome de Amaleque de debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Deuteronômio 26. Os primeiros frutos e os dízimos. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois, vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e ouviu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele.
vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem, no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se das cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro. E dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus. Fiz tudo o que me ordenaste. Olha um dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Exortação à obediência. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararão que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Capítulo 27. Então Moisés e os anciões de Israel deram mais estas instruções: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês. Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nas pedras caiadas todas as palavras desta lei, para entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados prometeu. E quando tiverem passado o rio Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje ordena a vocês, e pintem-nas com cal. No mesmo local, ergam um altar ao Senhor, o seu Deus. O altar deverá ser de pedras brutas, não cortadas por nenhuma ferramenta de ferro. Façam um altar ao Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre esse altar ofereçam ao Senhor sacrifícios queimados. Apresentem também ofertas de paz. Ali vocês poderão comer e alegrar-se na presença do Senhor, o seu Deus. Escrevam nessas pedras de madeira bem legível todos os termos desta lei. Moisés, junto com os sacerdotes levitas, continuaram falando ao povo, dizendo: ouçam em silêncio, ó Israel. Hoje você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, o seu Deus, e siga os mandamentos e leis que hoje ensino a vocês. Naquele mesmo dia, Moisés deu esta ordem ao povo: quando vocês tiverem passado o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim ficarão no alto do monte Gerizim para abençoar o povo. E as tribos de Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali estarão no monte Ebal para anunciar maldição. Então os levitas gritarão para todo o povo de Israel o seguinte: maldito aquele que fizer imagem de escultura, seja de madeira ou de metal fundido, obra de artesão, mesmo que a levante secretamente. O Senhor não tolera essas coisas. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém.
Maldito aquele que mudar os marcos de divisa das terras do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer um cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer injustiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações com a mulher do seu pai, pois desonrará a cama do próprio pai. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver práticas sexuais com o animal. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria irmã, ainda que seja irmã só por parte de pai ou só por parte de mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria sogra. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. Todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar pagamento para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não obedecer às palavras dessa lei. E todo o povo dirá: Amém. E acabamos a nossa leitura de hoje, de Deuteronômio 24 a 27. Vamos lá. O que temos a dizer em Deuteronômio 24 sobre as leis dos casamento e divórcio, né? Aqui me chamou bastante atenção que se o homem quiser separar da mulher, ele dá o divórcio para ela, né? E ela pode casar com outro. Mas se ela casar com outro e esse outro morrer e o antigo marido quiser ela de volta, já não pode, já foi, já. E outra coisa aqui é que só quem pode dar o divórcio é o homem. É o homem, né? A mulher não pode pedir o divórcio. Ela pode pedir a ele que deu o divórcio, exato. mas se o homem não der, ela não tá liberada. É como se fosse uma escrava ali, né? Ela tem o posse dela. Era submissão, né? Naquela época havia submissão mais ferrenha da mulher do homem, exatamente. Então, tipo, igual você falou, o relacionamento poderia estar ruim e a mulher falou assim: por favor, vamos divorciar, vamos. Mas é aquilo que a gente falou, as mulheres não eram contadas, as mulheres eram mais ofuscadas, assim, né? Tipo, não tinha esse direito, esse poder. Então, quem poderia assinar o divórcio era o homem. E aí fala também sobre o penhor, né? Sobre você emprestar dinheiro, o que você vai pegar de garantia, vamos dizer assim, né? E aqui eu gostei bastante quando Deus coloca nessa lei de que não é para pegar do moinho, né? Moinho seria aquele para moer ali o trigo e tudo mais, sabe? E se ele pega a pedra de cima, automaticamente o moinho já não funciona. Para de funcionar, né? Porque não tem o peso. Não tem o peso. E aí ele fala assim, então não pegue essa pedra, porque ali é o sustento dessa casa, né? Pegue outra coisa. E aí se a pessoa for pobre e ela só tiver aquilo, também não pegue, porque aquilo ali ele vai usar para dormir, né? Não pegue o cobertor dessa pessoa, que nem ele coloca ali. E se a pessoa quiser te dar alguma coisa como penhora, não entre na casa dela e escolha o que é. Espere do lado de fora que ele vai trazer a você a garantia, né? O penhor. Então eu achei bem atualizado isso, né? Já no versículo 19, que eu também acho legal, que ele fala, né? Se você fez a colheita, não volte para ver se você colheu tudo. O que você deixou, deixe para o próximo, né? Então ele usa muito a palavra, né? Os órfãos, a viúva e o estrangeiro. Então, tipo assim, não precisa se voltar e falar, nossa, eu já colhi. Será que eu colhi tudo? Será que eu não deixei nada, né? Tipo, não seja... Aqui eu acho que é legal, tipo assim, ele traz meio que uma reflexão, tipo assim, não seja tão ambicioso, sabe? Você já colheu pra você, o que ficou lá é do próximo. Se caiu no chão, não pega. Se você chacoalhou a oliveira e ficou no pé ali, não chacoalha de novo pra cair tudo, né? Deixa lá. Deixa lá, exatamente. É sobre você pensar realmente no próximo, né? E quando eles colocam assim, estrangeiro, órfão e viúva, seria aquelas pessoas que nem o de viúva mesmo. Quem é o provedor da casa? É o homem. Então, automaticamente, ali, o filho, né, que é o órfão, e a mulher não tem quem tá provendo para eles. Então, assim, se você tá recolhendo,
deixa para quem não tá conseguindo ter a alimentação, vamos dizer assim, em casa, né? E o estrangeiro é quem tá peregrinando, quem é de uma outra nação e tá vindo, então automaticamente ele também tá precisando de alimentação. Então é legal que ele coloca essas três pessoas, né, como pessoas para receber isso que você tá deixando. Essas três pessoas, elas quase, assim, a gente não pode generalizar, mas elas quase eram vistas como mendigas, assim, porque elas perdiam o lar delas, elas perdiam o direito delas, então elas ficavam ali quase que perdidas realmente, né? É mesmo. E daí ali no 25 ele já fala sobre então a briga, né? Quando dois homens se envolverem numa briga. E daí o que faz então quando dois homens se envolverem numa briga? Aqui ele usa, né, o que acontecia naquele momento, mas eu acho legal todo esse enredo disso, né? Quando dois homens se envolverem numa briga, haver um juiz entre eles, né? Porque vai estar ali dois discutindo, então haveria a necessidade de ter um juiz para analisar os argumentos e falar quem estaria certo e quem estaria errado. E o que eu acho legal é que a pena era paga no mesmo instante e ela era por açoites. Então o máximo ali era 40 açoites que eram pagos na frente do juiz, ou seja, naquele mesmo momento. Ouvia um, ouvia o outro, falava quem estava certo, quem estava errado, o errado já pagava. Então, tipo assim, eu acho legal isso, porque igual, como que é, né, tipo, trazendo assim, né, numa criação de filhos, quando dois irmãos brigam, a gente não passou por isso, né, a gente nunca... A gente era quietinho, né? A gente sempre tava certo. Com certeza, meu irmão que veja esse vídeo aí. Mas os pais acabam sendo esses juízes, né? E a punição, aqui, tipo assim, só pra gente entender, né? A punição às vezes tem que vir no mesmo instante ali para que fosse então ensinado, para que fosse aquilo gerasse um crescimento pessoal na pessoa, né? Exatamente. E aí, o que eu achei engraçado e até dá medo, né? Se a mulher de um dos homens entra pra separar e aperta o testículo do cara, arranca a mão dela, né? Então fala assim, mulher, fica do lado de fora, não vai proteger não. Outro aqui só, no versículo 4 que eles falam, né? Que daí eu fui entender isso depois, que é legal de compartilhar com vocês. Que ele fala assim no versículo 4: não amordassem a boca do boi quando ele estiver debulhando o cereal. E daí eu falei assim, mas por quê, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? E daí, quando o boi está debulhando o cereal, ele está pisando no cereal, era jogado o cereal no chão e o boi ia pisando. Enquanto isso, tinha um negócio nas costas dele que ele ia rodando o moinho. E daí, o amarrar é para que ele não comesse enquanto ele estava debulhando. Trabalhando. Então, o que as pessoas faziam, né? E aqui ele chama atenção. É tipo assim... Não é porque o boi está trabalhando que você tem que amarrar a boca dele e não deixar ele nem comer enquanto ele está trabalhando. Tipo assim, deixa o animal livre. Ele já está trabalhando ali para você. Deixa que ele coma e continue trabalhando. Eu achei bacana isso, que ele fala assim, a visão dele é assim, não é porque você está trabalhando que você não deve usufruir, que você não deve... Você tem esse direito, né? Que legal. Não tinha reparado disso. Eu fui pesquisar, eu também não tinha, na primeira vez que eu li, eu não tinha entendido, daí depois que eu fui. E depois veio o casamento levirato, que chama a atenção também porque é muito diferente, né? E isso não acontece hoje em dia, mas a mulher, quando ela se casa e o marido falece, não é pra ela procurar fora, né? Tem que continuar ali dentro da família. E aí, se esse marido se esse falecido tem um irmão, ela tinha que ter ele como esposo, né? E o primeiro filho ia ser como se fosse assim, filho do irmão. É até estranho, né? Uma outra pessoa gera um filho por você, sabe? Pra não perder a linhagem do irmão. E se esse irmão não quiser casar com a viúva, né? Com a cunhada, né? Ela tinha que levar perante o sacerdote e ali ela iria humilhar ele, né? Tirar a sandália dele e cuspir e falar que ele não quis casar com ela, não quis continuar, né, a geração do irmão, que daí ele ia se chamar a casa daquele que foi descalçado.
Parece que isso é uma desonra gigante, né? E isso foi o que aconteceu com Tamar, né? Tamar e Judá, né? Que daí o irmão lá, não lembro com quem Tamar casou, mas daí morreu, daí o outro irmão não quis procriar a linhagem do irmão, enfim, foi aquele rolo, mas é legal da gente entender por que essa necessidade. Porque existia uma lei para isso. Isso. E daí depois ele fala sobre as transações comerciais, né? Da gente ser justos e exatos, sempre buscar num comércio, né? Vender as coisas, né? Às vezes tem algumas pessoas que pensam um pouco isso, né? Ah, meu Deus, está movimentando o capitalismo. Então, tipo assim, aqui ele fala, né? Eu acho legal, em todas as transações comerciais, só busque ser justo, né? Ele usa duas palavras, ter peso, exatos e justos. E aí o que me chama muita atenção é que as pessoas elas usam a frase 2 pesos e 2 medidas sem saber o contexto, né? Que é muito fácil, vamos julgar aqui, 2 pesos e 2 medidas, né? Mas o que Deus fala? Não existe isso de 2 pesos e 2 medidas, faça o correto. Então, assim, isso acontece muito, né? Com as partes da Bíblia, né? As pessoas elas tiram a frase que lhe cabe e ignoram o que vem antes, que nem o que vem antes desse, que não agrada a Deus. Ele está abominando essa atitude de 2 pesos e 2 medidas. Só que nós, atualmente, só pega a parte boa. Não é bíblico 2 pesos e 2 medidas. Não é bíblico, gente. Se for usado dessa forma, ele não é bíblico. E depois ali no 26 ele fala sobre os primeiros frutos e dízimos, né? Se você for colher, entrega, né? Faça como gratidão, porque isso daqui foi dado por Deus para você. Então, a terra onde você entrou, que jorra leite e mel, é dele, é do Senhor. Foi o Senhor que te entregou por conta dos seus antepassados, que foi uma promessa que Deus fez com eles. Então, entregue esse dízimo, né? Honre ele, não esqueça dele. Então, sobretudo, né? Guarde o seu coração, não se perca na sua ganância. Continuando ali o que a Saí falou, né? No versículo 16 já, daí Moisés está reforçando ali, né? Pro povo, falou assim, gente, vocês vão entrar em Canaã, né? E hoje o Senhor, Ele ordena a vocês, me obedeçam a Ele de todo o coração, de toda a alma e todos estes mandamentos e ordenanças. Então é legal disso, né? Tipo assim, o nosso corpo, ele é um corpo só, no entanto, ele é uma coisa um pouco complexa, ao mesmo tempo que ele é simples. Então, porque ele fala assim, obedeça de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ele fala, é legal da gente entender essa divisão que ele fala, né? Põe o seu coração e a sua alma em obediência a Deus e busque, né? Se esforce para você obedecer os mandamentos e ordenanças. Porque daí ele termina e já entra no capítulo 27, já falando, vocês atravessando o Rio Jordão, vão ficar em montes separados e vocês vão, então, aqui é um momento assim de conscientizar o povo, de trazer realmente ali um entendimento, de falar, ali um vai gritar, será amaldiçoado quem fizer isso, e amém. O povo vai falar, amém. Ou seja, o que é esse amém? O significado, né? Assim seja. Então você está tendo ciência, você está adorando Deus de todo o seu corpo, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento do que é o certo e o que é o errado. Eu acho que é isso, né, que a gente tem para falar nesse capítulo, nesse episódio de hoje, né? E já deixa aí a sua inscrição, gente, e se inscreve nesse canal, que é só assim que a gente consegue entregar essa mensagem para todo mundo. Já deixa seu like também. E já entra no link que tá aqui abaixo, é o primeiro link, é o link do Ouvintes da Fé, para você fazer parte da nossa comunidade, uma comunidade que tá aí transformando vidas mesmo, te ajudando a você se encontrar, a saber verdadeiramente quem você é em Cristo, saber você se fortalecer, né? Porque de nada adianta você entender da palavra se você ainda tá aflito, se você ainda tá depressivo, se você ainda tá passando por desafios e não tá sabendo superar isso. Então eu sei que tá faltando na tua vida o Ouvintes da Fé. Então não perca mais tempo,
Entra nesse link, faça sua assinatura, é menos de R$ 15 por mês que você vai estar investindo na tua paz mental, na tua paz de espírito, na tua vida em paz, mas conquistando as coisas que você e sua família desejam, viu? Então não perca tempo, entra nesse link que a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé e te esperamos também no próximo episódio, viu? Um beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!